Estamos de volta com o TV Câmara Recebe, hoje com o pastor Tiago Gigo Pereira, que é pastor da Igreja Presbiteriana Independente aqui de Tupã. Nós falamos no primeiro bloco sobre Páscoa e refletimos muito sobre a questão do sofrimento na humanidade. Pastor, nem só de sofrimento vive os cristãos, né? Ótimo. Esse Deus que consola, que conforta, é um Deus bíblico, um Deus real, presente. Eu, por experiência própria, já recebi por diversas vezes, em fases difíceis da minha vida, o conforto, o consolo do nosso querido Deus. Ele é um Deus que se relaciona conosco. Ele não é só um amuletozinho para o homem acessar quando quer usá-lo. Exatamente. Usá-lo, né, sem nenhum comprometimento com ele. Esse Deus que se relaciona é um Deus que se importa conosco. Quando a gente sofre, ele não ri da nossa dor. C.S. Lewis, que aliás foi um cara que escreveu muito bem, um erudito que escreveu muito bem sobre o sofrimento, no seu livro O Problema do Sofrimento, disse que o nosso sofrimento é um megafone para despertar um mundo surdo. Um mundo surdo. A ideia de que o mundo não está muito atento às nossas dores internas, mas Deus está assistindo, Deus está vendo, Deus sabe de tudo. Esse Deus que permite a dor, a tragédia, mas também estende a sua mão para confortar e consolar. Pastor, o senhor citou C.S. Lewis e isso me faz pensar também com relação à depressão, que você falou. Hoje a gente vive num contexto onde todo mundo se relaciona, você tem lá 1000 amigos no Facebook que teoricamente são amigos, mas não são. É um mundo virtual que não, vamos dizer assim, não tem um relacionamento interpessoal, é frio, não seria um relacionamento humano, vamos dizer assim. E aí, mas a gente tem assim, toda essa conexão do mundo hoje, as pessoas cada vez mais com facilidade para se comunicar, mas a gente também tem uma crescente muito com relação à solidão, à depressão. É como se você estivesse rodeado de pessoas, um mundo à sua volta, mas você se sentisse sozinho. É verdade. Eu gostaria de explicar a sua observação usando a tese do Bauman. O Zygmunt Bauman foi um sociólogo polonês, morreu há pouco tempo, inclusive, e ele que decifrou esse tempo como o tempo da sociedade líquida. Modernidade líquida. Exatamente, ótimo. No seu livro Amor Líquido, ele fala sobre os relacionamentos e a fragilidade dos relacionamentos humanos. O quanto tudo escorre pelos dedos, a pessoa tem 5.000 amigos no Facebook, mas na vida real ela vive isolada, as pessoas desconectam, elas não mais se relacionam. Então, assim como eu excluo alguém da rede social, eu acho que posso excluir da minha vida também. As pessoas rompem a amizade por preferência política, por questão ideológica, por coisas periféricas, banais, nem sempre são coisas importantes. Isso tem causado muita ferida. Por quê? Porque essa sociedade balizada nos valores de consumo. Tudo é pautado pela ideia de consumo. Tudo é descartável. Eu vou no supermercado, eu compro e descarto. Eu compro um celular e amanhã ele já não serve mais. E descarto. E essa ideia, esses valores, eles influenciam os relacionamentos interpessoais. De modo que as pessoas se ferem muito mais, se machucam muito mais. E nós temos mais pessoas isoladas, mais pessoas sofrendo. A depressão, segundo estatísticas, eu não me lembro a fonte agora, em torno de 2020, 2022, vai ser a doença que mais matará pessoas no mundo. Isso é muito preocupante. Nós vivemos num ambiente extremamente nocivo, tóxico, patológico. Tudo conspira para que fiquemos doentes. A vida agitada,
a falta de exercício físico, a falta de inteligência emocional, a falta de controle da agenda, nos tornamos escravos das urgências e com isso nós ficamos sobrecarregados, pressionados, angustiados, de modo que não conseguimos controlar as circunstâncias. E isso é um fato, a gente não pode controlar as circunstâncias. Mas isso nos assusta e nos deixa desesperados. A Bíblia tem uma resposta para isso. Primeiro que, como dizia Lutero, todo homem tem um buraco do tamanho de Deus dentro de si. A pessoa que está me ouvindo agora, eu queria dizer para ela que você precisa de Deus. É isso que você precisa. Esse vazio que a pessoa está tentando preencher através de prazeres artificiais, ela pode encontrar uma completa satisfação em Jesus Cristo, vivendo com Ele, se relacionando com Ele. Nós tivemos também muitas pessoas na história que passaram por momentos depressivos. Charles Spurgeon, né? Que foi um grande pregador. Exatamente. Ele terminava o sermão dele já praticamente exausto, assim, entrava em depressão. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Mas não somente ele, nós tivemos outros líderes, homens santos na história, que viveram com Deus e passaram por períodos muito tristes. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele escreveu a carta mais alegre de todo o cânon bíblico, que é a carta aos Filipenses, dentro de uma prisão. Se nós estivéssemos presos, nós reclamaríamos, né? Ele disse, eu quero que vocês saibam, irmãos, acho que no capítulo 2 da carta aos Filipenses, que tudo que me tem acontecido contribuiu para o progresso do Evangelho. É um homem que enxergava Cristo através das circunstâncias ou enxergava as circunstâncias através de Cristo. Eu acredito que ele conseguia olhar para as circunstâncias tendo como Cristo a sua lente majoritária. Então, ele enxergava todos os acontecimentos à sua volta, inclusive a prisão na qual ele estava, como oportunidades para o seu amadurecimento e para a expansão do Evangelho. Esse é o segredo. A mudança não está fora de nós, mas dentro de nós. A maneira que devemos encarar o sofrimento, o isolamento social e as circunstâncias que não podemos controlar. Pastor, o senhor vê hoje que a igreja também, dentro desse contexto que a gente falou, citando até o Bauman, essa sociedade também, ela, de certa forma, ela busca também uma superficialidade dentro até do cristianismo, né? Às vezes as pessoas vão lá não para cultuar a Deus, mas ele vai lá, ele quer ouvir a música que agrade ele, a mensagem que agrade ele. Até que ponto essa sociedade, assim, tem tido, até que ponto o senhor vê essa sociedade problemática com relação até você propagar o evangelho, o cristianismo? A superficialidade da fé evangélica no Brasil é uma característica histórica do nosso cristianismo, em geral. Nós vivemos num país com maioria cristã. Mas o nosso cristianismo é fraco. Ele é um cristianismo magro, um cristianismo insignificante, sem caráter. É um cristianismo sem comprometimento, que não é tão radical, a ponto de provocar transformações nas instituições políticas, na economia, nas relações pessoais. A igreja ela não é tão influente quanto deveria ser ainda. Eu acredito que isso pode mudar. Mas através de uma mudança de dentro para fora, à medida em que cada cristão viver o reino de Deus. Senão, Tiago, a corrupção já não seria um problema crônico da nossa sociedade, né? A corrupção não é um problema dos políticos, você concorda? Não é um problema histórico. É um problema da sociedade, né? E se nós temos muitos cristãos nesse país, a corrupção não deveria ser um problema, concorda? Certo. Porque o cristianismo combate veementemente a corrupção.
Então, por que isso não acontece? Porque o cristianismo é raso, sem qualidade. E isso, eu estou falando, me recordo do livro do Max Weber, né? Ética Protestante O espírito do capitalismo. que ele vai mostrar justamente onde os países, onde houve uma teologia mais robusta, as regiões, né, de países também, foi onde houve o desenvolvimento econômico, educacional. O cristianismo, sobretudo o protestantismo, contribuiu muito para a capacidade de o homem questionar o contexto social, de pensar. As universidades que temos hoje, aliás, as melhores do mundo, são fruto dessa cosmovisão, desse viés protestante, né? Que ajuda o homem a pensar, a questionar aquilo que está instituído. E a igreja tem muito a oferecer. A igreja tem oferecido muito. As pessoas reclamam bastante, mas se não houvesse cristianismo no Ocidente, o que seria do Ocidente? Se todos os nossos valores são judaico-cristãos, né? A gente tem que agradecer pela história do cristianismo, sobretudo no Ocidente, mas ainda é uma história nova aqui na América Latina. Ainda é tudo muito embrionário. Tem muita coisa para acontecer. A gente tem que tomar alguns cuidados que o cristianismo na Europa e na África, por exemplo, não tomou. O cristianismo na Europa hoje, especialmente a igreja protestante, está em ruínas, porque ela abandonou valores e princípios que não poderiam ser negociados. É isso. Abriu mão de uma teologia, vamos dizer, reformada para uma teologia, o nome dela que fala liberal, uma teologia mais liberal, né? Exatamente. Passou a não acreditar em alguns pontos 100% na Bíblia, né? Excluindo alguns pontos bíblicos, dando mais vazão à razão humana. Eu citei aqui alguns pensadores das ciências humanas. E alguns não são cristãos, são judeus, por exemplo. Não vejo problema nenhum nisso. A teologia ela dialoga com as ciências humanas, com as ciências sociais, psicológica, histórica, enfim. O que o cristão não pode subverter, trocar, abandonar, abrir mão dos seus valores cristãos, radicalmente escriturísticos, em detrimento de alguma ideologia, alguma filosofia das ciências humanas. É preciso ter esse cuidado. Não há nenhuma incompatibilidade entre a ciência e o cristianismo. Ambos se complementam. Só que quando o homem quer ser Deus, aí que está o problema. O homem quer ter o controle de tudo, ter resposta para tudo. Enquanto o homem não se submeter absolutamente, humildemente, debaixo da soberania e do governo absoluto de Deus, ele não vai ter paz. Pastor, a gente está chegando na reta final do programa, passou rápido esse bate-papo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, vai ter alguma programação especial para essa Páscoa que a igreja vai desenvolver e depois deixasse uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Legal. Bom, eu quero convidar toda a comunidade tupaense, pessoal da região também, para participar conosco da nossa cantata de Páscoa. A Páscoa, como eu disse, é a celebração da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E a ressurreição aponta para a nossa vitória final. Todos nós recebemos como a maior promessa do cristianismo a ressurreição, de que um dia todo o sofrimento terá o seu desfecho, o seu fim, por causa do cumprimento dessa promessa, quando os nossos corpos forem transfigurados, como foi também o corpo de Jesus, e portanto ressurretos, assim como Jesus ressuscitou, de modo que todos venceremos a morte, aqueles que confessaram e viveram debaixo da soberania e do senhorio de Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você é que nesse domingo, agora, dia 16, às 19h30, você está convidado para celebrar isso, a ressurreição do nosso Senhor, a Páscoa, a passagem da velha vida para uma nova vida. Quero convidar você e a sua família, não importa o seu credo religioso, sua posição social, a sua idade,
Eu quero que você venha e participe conosco. E nesse domingo agora, às 19h30, você será muito bem acolhido ali na nossa comunidade, aqui na rua Bororós, 816, atrás aqui do Hospital São Francisco. Por favor, participe com a gente. E uma mensagem final, é isso. Bom, eu queria deixar para você a mensagem de que o sofrimento não tem a última palavra, de que o sofrimento corrige as nossas percepções sobre Deus e sobre nós mesmos, de que o sofrimento é um trampolim para a maturidade, que ele é terapêutico, ele cura muitas percepções equivocadas que nós temos, cura sentimentos equivocados. O sofrimento é também passageiro, ele não é definitivo. As circunstâncias vêm e vão embora e geralmente deixam uma lição. Cabe a cada um de nós fazer proveito disso. E o sofrimento também é pedagógico porque ele sempre vai nos deixar lições fabulosas e cabe a nós pedir discernimento de Deus para interpretar o que Ele está fazendo na nossa história. Eu desejo que Deus te abençoe muito e se você estiver passando por uma situação difícil, que você busque a Deus de todo o seu coração, porque Ele está pronto para socorrer aqueles que têm um coração contrito e quebrantado. É isso. Pastor, muito obrigado. Primeira vez que o senhor esteve aqui com a gente, participando aqui de programas da TV Câmara, né? Em especial aqui o TV Câmara recebe. Com certeza foi um bate-papo aí, que com certeza vai provocar uma reflexão para quem estiver nos assistindo. E a gente só tem a agradecer, desejar a Feliz Páscoa. Né? Obrigado. E também dizer que estamos de portas abertas para mais vezes aqui recebê-lo, para a gente continuar esse bate-papo, falar de outros temas também. E agradeço imensamente a sua participação, assim, a sua contribuição para um tema como esse, uma discussão como essa. A gente também agradece você aí de casa, nosso muito obrigado. Continue acompanhando a programação da TV Câmara a serviço da população.